Uma pergunta simples de uma criança de 6 anos destruiu todas as certezas de um milionário solitário. Quando a menina perguntou: "Posso tomar café com você?", Gustavo não sabia que estava prestes a descobrir o verdadeiro significado da riqueza. Gustavo Almeida acordou naquela manhã com o mesmo peso no peito de sempre. Aos 42 anos, ele comandava um império de investimentos que valia centenas de milhões. Mas sua vida pessoal era um deserto emocional que nem todo o dinheiro do mundo conseguia irrigar. A mansão de 3.000 metros quadrados parecia ainda maior quando você estava sozinho dentro dela. Desceu as escadas de mármore com passos que ecoavam pelo hall imenso, cada som amplificado pelo vazio. Sua rotina era militar. 6:30 da manhã. Banho gelado, terno impecável. Café da manhã sozinho na sala de jantar que comportava 20 pessoas, mas que só recebia uma há mais de 5 anos. Desde que Mariana o deixou levando apenas uma mala e um bilhete que dizia: "Você escolheu os negócios, eu escolho a felicidade." Sentou-se na cabeceira da mesa comprida, como sempre fazia, e esperou. A nova empregada chegaria hoje, a 12ª em 2 anos. Todas saíam pelo mesmo motivo. Não aguentavam o silêncio pesado daquela casa, a frieza do patrão que pagava bem, mas não cumprimentava nem agradecia. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Gustavo nem se moveu. Sabia que José, o porteiro, deixaria a mulher entrar. Ouviu passos no hall, uma voz feminina conversando baixinho com alguém. Estranhou. José não era de puxar conversa. Rosa Fernandes entrou na sala de jantar carregando uma bandeja com café, pão francês, frutas e geleia. Era uma mulher de uns 50 anos. Cabelos grisalhos presos num coque simples, uniforme impecável e um sorriso genuíno que Gustavo não via há muito tempo. Mas não era isso que chamava a atenção. Era a criança pequena que a seguia, tentando se esconder atrás da saia da mãe. "Bom dia, senhor Gustavo", Rosa disse com voz firme, mas respeitosa. "Sou Rosa Fernandes, sua nova empregada." Gustavo olhou para a menina que espichava o pescoço para ver melhor a mesa enorme, os olhos arregalados de curiosidade. Ela devia ter uns 6 anos, cabelo cacheado preso com uma bandana vermelha simples, roupinha básica mais limpa. "Quem é essa criança?", Gustavo perguntou seco, sem tirar os olhos da menina. "É minha filha, Sofia. Eu sei que o senhor não gosta de crianças na casa, mas não tive com quem deixar hoje. Prometo que não vai acontecer de novo." Rosa mentiu. Na verdade, não tinha dinheiro para pagar uma babá nem parentes que pudessem ajudar. Ela e Sofia moravam sozinhas num quartinho alugado. E aquele emprego era a única chance de recomeçar depois que o marido as abandonou sem explicação. Mas Gustavo não precisava saber disso no primeiro dia. "Não gosto mesmo", ele confirmou, cortando um pedaço de pão com movimentos precisos. "Criança faz barulho, quebra coisas, atrapalha o trabalho." Sofia se encolheu atrás da mãe, mas não tirou os olhos do homem de terno. Tinha algo nele que não parecia ruim de verdade. Talvez fosse só triste. "Ela vai ficar quietinha no canto da cozinha", Rosa prometeu, servindo o café em uma xícara de porcelana que custava mais que o aluguel de um mês. "Nem vai notar que ela está aqui." Gustavo mastigou em silêncio, analisando a situação. Precisava de uma empregada, e Rosa parecia competente. O café estava no ponto certo, a mesa arrumada com precisão militar. Mas criança era a complicação que ele não precisava. "Está bem, hoje passo. Mas providencie outra solução para amanhã." "Sim, senhor. Muito obrigada." Rosa se afastou, puxando Sofia pela mão, mas a menina resistiu. Olhava fascinada para aquela sala gigantesca, com quadros caros nas paredes, um lustre de cristal que parecia ter saído de um palácio. Nunca tinha visto tanta riqueza num lugar só. "Vem, Sofia." Rosa sussurrou, puxando a filha com mais firmeza. Gustavo voltou a se concentrar no café da manhã, tentando ignorar a presença das duas. Lia e-mails no celular, checava cotações, planejava o dia. Mas havia algo diferente no ar. Um cheiro de bolo caseiro que vinha da cozinha. Vozes sussurrando. Vida acontecendo dentro daquela casa que há tanto tempo parecia um mausoléu. Sofia conseguiu se soltar da mão da mãe e voltou para a entrada da sala de jantar. Ficou ali parada, observando o homem sozinho naquela mesa enorme. Ele parecia muito triste para alguém que tinha tantas coisas bonitas.
Por que você come sozinho? Perguntou de repente, com aquela sinceridade brutal que só criança de 6 anos tem. Gustavo levantou os olhos do celular surpreso. Rosa apareceu correndo da cozinha, o rosto vermelho de constrangimento. Sofia! Desculpa, Sr. Gustavo. Ela é curiosa demais. Vem aqui agora. Mas Gustavo não estava irritado. Estava intrigado. Fazia tanto tempo que alguém não fazia uma pergunta pessoal para ele que nem lembrava como responder. Porque é assim que eu sempre faço, respondeu, sem saber por que estava explicando para uma criança. Mas é triste comer sozinho, Sofia continuou, ignorando os gestos desesperados da mãe para ela se calar. Minha mãe disse que comida fica mais gostosa quando a gente divide com alguém. Rosa queria que o chão se abrisse. Primeiro dia de trabalho e a filha já estava fazendo perguntas indiscretas para o patrão milionário. Sofia, chega! O Sr. Gustavo está ocupado. Vamos para a cozinha. Mas Gustavo tinha parado de comer. Olhava para aquela menina pequena com uma expressão que Rosa não conseguia decifrar. Havia anos que ninguém se preocupava se ele estava triste ou sozinho. Havia anos que ninguém ligava para os seus sentimentos. Sua mãe disse isso? Perguntou, a voz saindo mais suave. Sofia assentiu energicamente. Ela disse que quando a gente come junto, o coração fica mais quentinho. O seu coração está quentinho ou gelado? A pergunta atingiu Gustavo como um soco no estômago. Gelado. Seu coração estava gelado há tanto tempo que ele nem lembrava como era sentir calor humano. Olhou para Rosa, que estava mortificada, depois para Sofia, que esperava uma resposta honesta. Gelado, admitiu, surpreendendo a si mesmo. Bem gelado. Sofia franziu a testa pensativa. Depois teve uma ideia que iluminou o rostinho dela. Posso tomar café com você? Perguntou, com a naturalidade de quem oferece a coisa mais normal do mundo. Talvez seu coração esquente um pouquinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa parou de respirar. Gustavo parou de pensar. O tempo pareceu congelar naquela sala de jantar, onde ecoavam apenas os batimentos acelerados do coração de 3 pessoas. Gustavo olhou para aquela criança de 6 anos que tinha acabado de fazer a pergunta mais simples e revolucionária que alguém já havia feito na vida dele. Uma pergunta que custava R$0, mas valia mais que todos os contratos milionários que havia assinado. Posso tomar café com você? 5 palavrinhas, 26 letras, um mundo inteiro de possibilidades. Rosa segurava a respiração, esperando a explosão, o grito, a demissão sumária. Gustavo não gostava de criança, ela sabia disso. E agora Sofia tinha cruzado todas as linhas, invadido o espaço sagrado do homem mais poderoso que elas já conheceram. Mas a explosão não veio. Em vez disso, Gustavo olhou para Sofia com uma expressão que Rosa nunca havia visto no rosto de patrão algum. Era vulnerabilidade pura. Um homem rico descobrindo que estava faminto de algo que o dinheiro não comprava. Companhia verdadeira. Você quer mesmo tomar café comigo? Perguntou como se não conseguisse acreditar que alguém quisesse sua companhia de graça. Sofia sentiu com tanta energia que a bandana vermelha deslizou um pouco. Quero. E você pode me contar sobre aquelas pinturas bonitas na parede. E eu posso te contar sobre os passarinhos que fazem ninho na janela lá de casa. Gustavo sentiu algo estranho acontecendo no peito. Uma sensação que não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Era como se uma porta que estava fechada há anos começasse a se abrir devagarzinho. Está bem, disse, a voz saindo rouca de emoção. Pode sentar aqui do meu lado. Sofia deu um pulo de alegria e correu para a cadeira ao lado de Gustavo. Rosa ficou parada na entrada da sala, sem acreditar no que estava vendo. O homem mais frio que já conhecera havia acabado de convidar sua filha de 6 anos para tomar café com ele. Rosa! Gustavo chamou sem tirar os olhos de Sofia, que subia na cadeira alta com dificuldade. Traga mais uma xícara, e se tiver bolo, traga também. Sim, senhor, Rosa respondeu ainda em choque, e correu para a cozinha. Sofia se acomodou na cadeira, as perninhas balançando no ar, e olhou para Gustavo com um sorriso que iluminava a sala inteira. Sabe o que minha mãe fala quando a gente vai tomar café juntas? Perguntou, pegando um pedacinho de pão. O que ela fala? Ela fala que o café da manhã é o momento mais importante do dia, porque é quando a gente planeja ser feliz. Gustavo sentiu os olhos arderem.
Quando foi a última vez que alguém havia planejado ser feliz na sua presença? Quando foi a última vez que ele mesmo havia planejado ser feliz? E você planeja ser feliz hoje? Perguntou para Sofia. Agora sim, ela respondeu animada. Porque estou tomando café com você num palácio de verdade. Gustavo riu. Pela primeira vez em muito tempo, riu de verdade. Um som que ecoou pela sala de jantar como música após anos de silêncio. Rosa voltou com uma xícara pequena e um pedaço de bolo de fubá que havia feito na noite anterior. Colocou tudo na frente de Sofia e se afastou, ainda sem entender o que estava acontecendo. Rosa, Gustavo chamou novamente. Você também pode sentar. Afinal, sua filha está certa. Comida fica mais gostosa quando a gente divide com alguém. E assim, naquela manhã que começou igual a todas as outras, 3 pessoas descobriram que, às vezes, a mudança mais revolucionária da vida vem disfarçada de pergunta simples, feita por uma criança de 6 anos. A pergunta que mudou tudo. Posso tomar café com você? O silêncio na sala de jantar durou apenas alguns segundos, mas para Rosa pareceu uma eternidade. Ela segurava a bandeja com as mãos tremendo, esperando que Gustavo explodisse, gritasse, mandasse as duas embora na mesma hora. Nenhum patrão que ela já havia servido toleraria uma criança interrompendo o café da manhã com perguntas pessoais. Mas Gustavo não explodiu. Em vez disso, ele olhava para Sofia com uma expressão que Rosa nunca tinha visto antes. Era como se estivesse vendo a menina pela primeira vez, realmente vendo, não apenas tolerando sua presença. Posso tomar café com você? Sofia repetiu, inclinando a cabecinha para o lado com aquela curiosidade pura que só criança tem. Prometo que não vou derrubar nada. Gustavo piscou devagar, como se estivesse acordando de um sonho muito longo. Quando foi a última vez que alguém tinha pedido para fazer alguma coisa com ele? Quando foi a última vez que alguém havia demonstrado interesse genuíno pela sua companhia? Você quer mesmo sentar aqui? Perguntou, a voz saindo mais baixa que o normal. Quero! Sofia respondeu animada, já caminhando em direção à cadeira ao lado dele. Minha mãe sempre diz que quando a gente come sozinho, a comida não tem gosto de alegria. Rosa quase deixou a bandeja cair. Sofia estava dizendo exatamente o tipo de coisa que deixava patrões irritados. Coisa de pobre, de gente simples que não entendia como funcionava o mundo dos ricos. Mas Gustavo não parecia irritado. Parecia tocado. Gosto de alegria? Repetiu, como se estivesse descobrindo uma língua nova. E como é o gosto de alegria? Sofia subiu na cadeira alta com alguma dificuldade, as perninhas curtas balançando no ar. É doce igual mel, mas também é quentinho igual chocolate quente. E faz cosquinha na barriga. Gustavo observou a menina se acomodar ao seu lado e sentiu algo estranho acontecendo no peito. Uma sensação que não sentia há tanto tempo que quase não reconhecia. Era como se alguém tivesse acendido uma pequena luz num quarto que estava escuro há anos. Rosa, ele chamou, sem tirar os olhos de Sofia. Traga mais uma xícara. E se tiver algo doce, traga também. Rosa ficou parada por alguns segundos, processando o pedido. Gustavo Almeida, o homem que mandava funcionários embora por rirem alto demais, estava pedindo para sua filha de 6 anos se sentar ao lado dele. Sim, senhor, conseguiu responder, correndo para a cozinha. Sofia balançava as perninhas e olhava tudo ao redor com os olhos brilhando. Nossa, sua casa é muito grande. Quantas pessoas moram aqui? Só eu, Gustavo respondeu, se dando conta de como isso soava triste quando falado em voz alta. Sozinho? Sofia franziu a testa. Mas deve ser muito assustador dormir sozinho numa casa tão grande. A sinceridade da menina atingiu Gustavo em cheio. Era assustador mesmo. Tinha noites que ele acordava no meio da madrugada e ficava ouvindo os ruídos da casa vazia, se perguntando se aquilo era realmente vida ou apenas existência. Um pouco, admitiu, mas estou acostumado. Eu não conseguiria, Sofia disse, pegando uma uva do prato de frutas sem cerimônia. Quando fico com medo, eu vou para a cama da minha mãe. Aí o medo vai embora. Rosa voltou com uma xícara pequena, decorada com flores, e um pedaço de bolo de cenoura que havia sobrado do dia anterior. Colocou tudo na frente de Sofia e ficou ali parada, ainda sem entender o que estava acontecendo. Rosa, Gustavo disse, e pela primeira vez em anos,
Sua voz não tinha aquele tom autoritário. Você pode sentar também. Senhor? Rosa não tinha certeza se havia escutado direito. Sente-se. Sua filha tem razão sobre comer junto. Rosa puxou uma cadeira hesitante e se sentou na ponta, pronta para levantar a qualquer momento se Gustavo mudasse de ideia. Em 15 anos trabalhando como empregada, nunca havia sido convidada para sentar à mesa com os patrões. Sofia mordeu um pedacinho do bolo e fez uma careta de aprovação. Esse bolo está uma delícia. Você quer um pedacinho? Ofereceu para Gustavo, estendendo o garfo para ele. O gesto simples e generoso pegou Gustavo completamente desprevenido. Quando foi a última vez que alguém havia compartilhado alguma coisa com ele espontaneamente, sem querer nada em troca? Obrigado, disse, aceitando o pedaço de bolo. E realmente estava delicioso. Tinha gosto de carinho, de casa, de coisas que ele havia esquecido que existiam. Sabe o que eu acho engraçado? Sofia continuou, balançando as perninhas enquanto mastigava. Você tem tantas cadeiras nessa mesa, mas usa só uma. É igual ter um monte de amigos, mas brincar sozinho. A comparação foi como um soco no estômago de Gustavo. Era exatamente isso. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas brincava sozinho na vida. E você tem muitos amigos? Perguntou, genuinamente curioso. Tenho a Clarinha, que mora no apartamento do lado do nosso. E tenho o seu Joaquim, que vende pipoca na esquina e sempre me dá uma de graça. E tenho a professora Lúcia, que me ensina a ler palavras difíceis. Sofia contou nos dedinhos. E agora tenho você. Eu? Gustavo se surpreendeu. Você é meu novo amigo. Amigos tomam café juntos e dividem bolo. Rosa segurava a respiração. Sofia estava sendo ela mesma, sem filtros, sem noção de hierarquia social. Estava tratando o milionário mais poderoso da cidade como trataria qualquer pessoa. E o mais impressionante, Gustavo estava gostando. Nunca tive uma amiga de 6 anos, ele disse, com um sorriso tímido aparecendo no rosto. Nunca? Sofia arregalou os olhos. Então você não sabe brincar de coisas divertidas? Acho que não. Sofia pensou por alguns segundos, mastigando o bolo devagar. Posso te ensinar. Sei um monte de brincadeiras legais. E sei contar histórias também. Que tipo de histórias? Histórias de princesas corajosas, de dragões que na verdade são bonzinhos, de crianças que salvam o mundo. Os olhos de Sofia brilhavam de animação. Minha mãe sempre inventa histórias para mim antes de dormir. Gustavo olhou para Rosa, que estava vermelha de constrangimento, mas também com um orgulho maternal brilhando nos olhos. Sua mãe parece ser muito especial, comentou. É a melhor mãe do mundo. Sofia concordou sem hesitar. Ela trabalha muito para cuidar de mim. Às vezes fica cansada, mas nunca esquece de me dar beijo de boa noite e de dizer que me ama. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não imaginava que a filha percebia tanto, que entendia os sacrifícios que ela fazia todos os dias. E seu pai? Gustavo perguntou sem pensar, mas logo se arrependeu ao ver a expressão de Sofia mudar. Meu pai foi embora quando eu era pequeninha. Ela respondeu com uma tristeza repentina na voz. Minha mãe disse que ele tinha outros sonhos e que a gente não fazia parte deles. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gustavo se deu conta de que aquelas duas mulheres tinham passado por abandonos dolorosos, igual ele. A diferença era que elas tinham uma a outra. Sinto muito, disse sinceramente. Tudo bem, Sofia deu de ombros com aquela capacidade de recuperação que só as crianças têm. Agora somos só eu e minha mãe, e somos felizes assim. Não é, mãe? Rosa assentiu, não confiando na voz para responder. E você? Sofia perguntou para Gustavo. Você é feliz sozinho nessa casa grande? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais para uma criança entender. Como explicar que ele havia trocado felicidade por sucesso? Que havia escolhido dinheiro em vez de amor? Que acordava todos os dias se perguntando se aquilo era realmente vida? Estou aprendendo a ser feliz, respondeu finalmente. E era a resposta mais honesta que havia dado em anos. Sofia sorriu, satisfeita com a resposta. Que bom. Sabe o que minha mãe sempre fala? Que a felicidade é igual plantar uma semente. Precisa regar todo dia para ela crescer.
Gustavo olhou para aquela menina de 6 anos que acabara de dar a ele uma lição de vida mais valiosa que qualquer conselho de coach motivacional que já havia contratado. Você é muito sábia para ter 6 anos, disse. É porque minha mãe me ensina muita coisa importante, Sofia respondeu, olhando para Rosa com adoração. Naquele momento, Gustavo teve uma revelação que mudou alguma coisa profunda dentro dele. Aquelas duas pessoas, uma mulher trabalhadora e sua filha esperta, tinham algo que todos os seus milhões não haviam conseguido comprar: amor verdadeiro, companheirismo, propósito. Sofia, disse, tomando uma decisão que o surpreendeu. Você gostaria de tomar café comigo amanhã também? Os olhos de Sofia se iluminaram como fogos de artifício. Sério? Posso mesmo? Pode. E sua mãe também está convidada. Rosa quase engasgou com o café. Senhor Gustavo, não precisa... Preciso sim, ele a interrompeu. E havia uma firmeza nova na voz dele. Talvez seja a hora de aprender o que é o gosto de alegria. Sofia bateu palminhas de alegria. Então vamos ser uma família de café da manhã. A expressão pegou Gustavo de surpresa. Família. Quando foi a última vez que se sentira parte de uma família? Quando foi a última vez que alguém o incluiu em algo por querer, não por interesse? Família de café da manhã, repetiu, gostando do som disso. E enquanto terminavam o café juntos, com Sofia contando sobre os passarinhos que faziam ninho na janela de casa, e Gustavo descobrindo que rir era mais fácil do que imaginava, nenhum dos três sabia que aquele momento simples era apenas o começo de uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. A pergunta mais simples do mundo havia aberto uma porta que estava trancada há anos. E do outro lado dessa porta, Gustavo estava descobrindo que existia um tipo de riqueza que ele nunca havia considerado. A riqueza de não estar sozinho. Dias depois daquele primeiro café da manhã juntos, a rotina na mansão de Gustavo havia mudado completamente. Pela primeira vez em anos, ele acordava com expectativa, não com peso no peito. A mesa comprida da sala de jantar não era mais um símbolo de solidão, mas o lugar onde 3 pessoas muito diferentes descobriam que família não é sangue, é escolha. Sofia chegava sempre pontualmente às 7 da manhã, com Rosa carregando uma bandeja caprichada e a menina pulando de animação ao lado. Gustavo havia mandado José buscar uma cadeira especial para Sofia, com almofadas coloridas que deixavam ela na altura certa da mesa. Era o primeiro móvel que ele comprava pensando em fazer alguém feliz, não em impressionar visitantes. Bom dia, família de café da manhã! Sofia gritava sempre que entrava na sala, e a expressão que um dia havia surpreendido Gustavo agora aquecia seu coração de uma forma que ele jamais imaginou possível. Naquela manhã específica, porém, algo estava diferente. Sofia entrou mais quieta que o normal, observando Gustavo com aquela percepção aguçada que as crianças têm para captar emoções adultas. Você está triste hoje? Ela disse, subindo na cadeirinha dela. Seus olhos estão com aquela cor de quando a gente quer chorar, mas está segurando. Gustavo quase derrubou a xícara de café. Como uma criança de 6 anos conseguia ler suas emoções melhor que qualquer adulto ao seu redor? Não estou triste, Sofia. Só um pouco cansado. Mentira, ela disse com a franqueza brutal que só criança tem. Quando minha mãe está triste e fala que só está cansada, eu sei que ela está mentindo também. Aconteceu alguma coisa ruim? Rosa se aproximou preocupada. Sofia, não seja invasiva. O senhor Gustavo não precisa... Não, tudo bem. Gustavo interrompeu, olhando para aquela menina que havia se tornado a pessoa mais importante da vida dele em tão pouco tempo. Você tem razão, Sofia. Estou triste mesmo. Por quê? Sofia perguntou, pegando a mão dele com as mãozinhas pequenas. Alguém foi malvado com você? Gustavo sentiu a garganta apertar. Na noite anterior havia recebido uma ligação que o destruiu por dentro. Uma ligação que trouxe de volta toda a dor que ele tentava esquecer há anos. É uma história muito triste para uma menina pequena ouvir. Eu sou corajosa, Sofia disse, apertando a mão dele. E quando alguém que a gente gosta está triste, a gente precisa ajudar. Não é, mãe? Rosa assentiu, surpresa com a maturidade da filha. É verdade. Às vezes falar sobre a tristeza faz ela ficar menor. Gustavo olhou para as 2 mulheres que haviam mudado sua vida. Será que estava pronto para contar o segredo mais doloroso que carregava?
O segredo que explicava por que ele havia escolhido o dinheiro em vez do amor, por que havia se fechado para o mundo, por que a mansão vazia era um castigo que ele se impunha todos os dias. Eu tive uma filha uma vez, disse, a voz saindo tão baixa que Rosa teve que se inclinar para ouvir. Sofia arregalou os olhos. Teve? Onde ela está agora? O silêncio que se seguiu foi devastador. Gustavo fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que há anos não derramava. Rosa sentiu o coração acelerar, percebendo que estava prestes a descobrir o que havia quebrado aquele homem por dentro. Ela se chamava Helena. Gustavo continuou, a voz tremendo. Era pequenina igual você, Sofia. Cabelo cacheado, olhos brilhantes, cheia de perguntas sobre tudo. Ela era sua princesa? Sofia perguntou baixinho, ainda segurando a mão dele. Era, minha princesa pequena. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Gustavo. Mariana, minha ex-esposa, estava esperando Helena quando a gente se separou. Eu era obcecado por trabalho, vivia viajando, fechando negócios, construindo esse império financeiro. Achava que estava construindo um futuro para nossa família, mas na verdade estava destruindo nossa família. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Começava a entender a dimensão da dor que aquele homem carregava. O que aconteceu com a Helena? Sofia perguntou com aquela inocência que vai direto ao ponto. Gustavo respirou fundo, preparando-se para contar pela primeira vez em anos a verdade que o assombrava todos os dias. Mariana me deixou quando estava grávida de 8 meses. Disse que não queria que Helena crescesse com um pai que amava dinheiro mais que a família. Eu fiquei furioso. Achei que ela estava sendo dramática. Não fui atrás. Não implorei. Não mudei nada. A voz dele falhou completamente. Sofia apertou a mão dele mais forte, como se pudesse transferir sua força para ele. Helena nasceu prematura. Teve complicações. Mariana tentou me ligar várias vezes, mas eu estava numa reunião importante, fechando um contrato de 50 milhões. Mandei a secretária dizer que ligaria depois. Rosa cobriu a boca, já imaginando aonde a história levava. Quando finalmente retornei às ligações, já era tarde demais. Gustavo disse, as lágrimas agora caindo livremente. Helena Ela não resistiu. Tinha apenas 3 dias de vida. O silêncio na sala foi absoluto. Até os ruídos da casa pareciam ter parado. Sofia largou o pedaço de pão que estava segurando e olhou para Gustavo com uma expressão que partiu o coração de Rosa. Ela virou anjinho? Perguntou baixinho. Virou, Gustavo confirmou soluçando. E eu nunca cheguei a conhecê-la. Nunca segurei minha filha no colo. Nunca ouvi ela me chamar de papai. Perdi a coisa mais importante do mundo porque estava ocupado demais ganhando dinheiro. Sofia se levantou na cadeira e abraçou Gustavo com toda a força que suas bracinhos pequenos tinham. Eu sinto muito pela Helena. Ela deve estar muito tristinha no céu sabendo que você está sofrendo. As palavras da menina atingiram Gustavo como um raio. Ele havia passado anos se punindo, se isolando, achando que merecia sofrer pela escolha que fez. Mas Sofia estava certa. Helena não ia querer que ele sofresse para sempre. Ontem, Gustavo continuou entre soluços. Mariana me ligou. Ela vai se casar de novo. Com um homem bom, que está com ela há 3 anos. Ela disse que finalmente conseguiu ser feliz de novo. E que espera que eu também consiga. E você ficou triste porque ela vai casar? Sofia perguntou, ainda abraçada nele. Não, fiquei feliz por ela. Mariana merece ser feliz. Fiquei triste porque percebi que passei todos esses anos me castigando, vivendo nessa casa vazia, achando que não merecia amor. E talvez Helena não aprovasse isso. Rosa se aproximou e colocou a mão no ombro de Gustavo. Senhor Gustavo, criança que vira anjo quer que os pais sejam felizes. Ela não ia querer que o senhor se punisse para sempre. É verdade, Sofia concordou energicamente. Aposto que Helena pediu para Deus mandar eu e minha mãe aqui para cuidar de você. Anjinhos fazem isso, sabiam? Eles mandam pessoas especiais para ajudar quem está muito tristinho. Gustavo olhou para Sofia com uma expressão de espanto absoluto. Como aquela criança conseguia encontrar luz numa história tão escura? Como ela transformava a dor em esperança com tanta facilidade? Você acha mesmo que Helena mandou vocês? Perguntou. Tenho certeza,
Sofia disse, voltando a sentar na cadeira, mas continuando a segurar a mão dele. Porque antes de vir aqui, eu sonhei com uma menininha de cabelo cacheado. Ela disse que tinha um papai muito sozinho que precisava de uma família nova. Ela pediu para eu cuidar bem dele. O impacto das palavras de Sofia foi devastador. Gustavo não conseguiu mais segurar o choro. Anos de dor, culpa e solidão saíram de uma vez só. Rosa também chorava, vendo aquele homem poderoso se despedaçando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Ela disse mais alguma coisa no sonho? Gustavo perguntou entre lágrimas. Disse que o nome dela era Helena e que ela amava muito o papai dela, mesmo nunca tendo conhecido ele direito. E que ele não precisava ficar triste para sempre, porque amor de filha não acaba nunca, mesmo quando a filha vira anjinho. Gustavo desabou completamente. Nunca havia chorado tanto na vida. Mas não era choro de desespero. Era choro de alívio. Como se anos de peso tivessem saído das suas costas de uma vez só. Sofia saiu da cadeira e subiu no colo dele, abraçando o rosto molhado de lágrimas. Pronto. A Helena está aqui com a gente agora. Você não está mais sozinho. Obrigado. Gustavo sussurrou, abraçando a menina como se ela fosse o presente mais precioso do universo. Obrigado por cuidar de mim. Somos família de café da manhã. Sofia disse simplesmente. E família cuida uma da outra sempre. Rosa se aproximou e envolveu os dois num abraço coletivo. O senhor não está sozinho nunca mais. Nós não vamos deixar. Naquele momento, Gustavo entendeu algo fundamental. Helena realmente havia mandado aquelas duas pessoas para ele. Não para substituir o amor que ele perdeu, mas para ensinar que o coração humano é grande o suficiente para amar de novo, sem diminuir o amor que já existe. Posso te contar um segredo? Sofia sussurrou no ouvido dele. Pode. Eu sempre quis ter um papai. E acho que você sempre quis ter uma filha de verdade para cuidar. Que tal se a gente fizesse um acordo? Gustavo afastou Sofia um pouco para olhar nos olhos dela. Que acordo? Você vira meu papai do coração, e eu viro sua filha do coração. Aí Helena fica feliz sabendo que você tem uma família nova, e eu fico feliz tendo um papai que me ama. A proposta de Sofia atingiu Gustavo com uma força que ele não esperava. Era isso. Era exatamente isso que ele precisava sem saber que precisava. Eu adoraria ser seu papai do coração, disse, a voz embargada de emoção. Mas você tem certeza? Eu não sei muito bem como ser pai. Eu te ensino. Sofia riu, limpando as lágrimas do rosto dele. É fácil. Papai só precisa dar muito carinho, contar histórias na hora de dormir e nunca esquecer de dizer que ama a filha. Rosa estava chorando de alegria, vendo a filha conquistar o pai que sempre sonhou ter e vendo Gustavo descobrir a paternidade que havia perdido. Então está combinado, Gustavo disse solenemente. Você é minha filha do coração, Sofia. E prometo que vou ser o melhor papai do coração que conseguir. Sofia bateu palminhas e deu um beijo na bochecha dele. E a mamãe pode ser nossa mamãe oficial da família de café da manhã? Gustavo olhou para Rosa, que estava vermelha de emoção e constrangimento. Rosa, você gostaria de fazer parte oficial da nossa família estranha? Mais que tudo, ela respondeu, a voz embargada. E assim, numa manhã que começou com lágrimas de dor, 3 pessoas descobriram que às vezes o amor chega disfarçado de acaso, mas sempre chega na hora certa. Mas o que nenhum deles imaginava era que essa nova família estava prestes a enfrentar o primeiro grande teste. E Sofia, com sua sabedoria de criança, seria quem encontraria a solução para um problema que mudaria tudo mais uma vez. 2 semanas haviam se passado desde que Gustavo, Rosa e Sofia se tornaram uma família não tradicional, mas verdadeira. A mansão que antes ecoava vazio, agora transbordava risadas durante os cafés da manhã, histórias na hora do almoço e até jantares especiais nos fins de semana. Gustavo havia descoberto que trabalhar menos e amar mais não apenas o fazia mais feliz, o fazia mais produtivo também. Sofia havia se tornado a dona da casa sem ninguém oficializar nada. Corria pelos corredores enormes brincando de princesa, transformara o escritório de Gustavo numa sala de desenho improvisada e conseguira que ele comprasse uma televisão gigante
só para assistirem filmes juntos no sofá. Rosa observava tudo com o coração apertado de gratidão e uma pontinha de medo de que fosse bom demais para ser verdade. E, infelizmente, ela estava certa em ter medo. Naquela manhã de quinta-feira, tudo começou como sempre. Sofia entrou correndo na sala de jantar gritando: "Bom dia, família de café da manhã!" E Gustavo sorriu daquele jeito que Rosa ainda não conseguia acreditar que existia. Mas antes que pudessem se sentar, a campainha tocou de forma insistente. "Estranho", Gustavo comentou, olhando o relógio. Não estava esperando ninguém. José apareceu na porta da sala com uma expressão preocupada. "Senhor Gustavo, tem uma senhora aqui que insiste em falar com o senhor. Diz que é urgente e que conhece a criança." Rosa sentiu o sangue gelar. Apenas uma pessoa no mundo se encaixava nessa descrição, e era a última pessoa que ela queria ver. "Mamãe, quem será?" Sofia perguntou, percebendo a tensão repentina no ar. "Não sei, minha filha. Vamos ver." Mas Rosa sabia exatamente quem era. E quando Conceição Fernandes entrou na sala de jantar, com seus 60 anos mal conservados, roupas baratas e um olhar de quem veio buscar confusão, Rosa teve certeza de que a vida perfeita que construíram estava prestes a desabar. "Minha nossa", Conceição disse, olhando ao redor da sala luxuosa com os olhos arregalados de ganância. "Então é aqui que minha neta está morando igual princesa enquanto a avó dela passa necessidade?" Sofia se escondeu atrás de Gustavo, instintivamente sentindo que aquela mulher não trazia nada de bom. Rosa se posicionou entre a mãe e a filha, o corpo tenso como uma mola prestes a explodir. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Rosa perguntou, a voz saindo mais fria que gelo. "Vim buscar o que é meu de direito", Conceição respondeu, mas os olhos dela não saíam de Gustavo. "Soube que minha filha arranjou um namorado rico e que vocês estão vivendo aqui igual família. Vim conhecer o homem que está sustentando minha neta." O mal-entendido atingiu os três como um raio. Gustavo olhou para Rosa, que estava vermelha de constrangimento. Sofia olhou para a avó que mal conhecia com uma expressão de pura confusão. "Senhora", Gustavo disse com educação forçada, "acho que houve um mal-entendido. Rosa trabalha para mim como empregada." "Não somos..." "Empregada?" Conceição gargalhou alto demais. "Empregada que mora na casa do patrão com a filha? Empregada que senta na mesa para comer com o chefe? Não me faça de idiota, moço. Sei muito bem como essas coisas funcionam." Rosa sentiu o mundo desabar ao seu redor. Em poucos segundos, sua mãe havia conseguido transformar a coisa mais pura e bonita da vida dela em algo sujo e interesseiro. "Não é assim", Rosa disse, a voz tremendo de raiva. "Sofia e eu não moramos aqui. Viemos apenas para o café da manhã porque..." "Por que quê?" Conceição interrompeu, se aproximando de Gustavo com um sorriso que mais parecia uma ameaça. "Porque ele se apaixonou pela empregadinha pobre e pela filhinha dela? Que romântico! E quanto ele está pagando para vocês representarem essa família feliz?" Sofia começou a chorar baixinho, sem entender por que a avó estava sendo tão cruel. Gustavo sentiu uma raiva surgir no peito, uma necessidade primitiva de proteger aquelas duas pessoas que se tornaram sua família. "A senhora está se equivocando completamente", ele disse, a voz saindo mais dura. "Rosa e Sofia são pessoas muito especiais para mim, mas não da forma que está insinuando." "Especiais como?" Conceição insistiu, se sentando numa das cadeiras sem ser convidada. "Especiais o suficiente para o senhor querer adotar minha neta? Porque se for isso, vamos conversar sobre valores." O silêncio que se seguiu foi devastador. Rosa percebeu imediatamente que a mãe havia descoberto o ponto fraco da situação. Gustavo realmente se apegara a Sofia como se fosse sua filha. E Conceição, com sua ganância cruel, havia encontrado uma forma de transformar isso em dinheiro. "Do que você está falando?" Rosa perguntou, embora já soubesse a resposta. "Estou falando de guarda compartilhada, minha filha. Estou falando de pensão alimentícia. Se esse homem rico quer brincar de papai com Sofia, vai ter que pagar por isso." Sofia parou de chorar e olhou para Gustavo com os olhos enormes de medo. "Papai do coração, a vovó vai me levar embora de você?" A pergunta partiu o coração de Gustavo em 1000 pedaços. Em 2 semanas, aquela criança havia se tornado a coisa mais importante da vida dele. A ideia de perdê-la era insuportável.
Ninguém vai levar você de mim, Sofia, disse, se ajoelhando para ficar na altura dela. Prometo. Promete? Conceição riu maldosamente. O senhor não tem direito legal nenhum sobre minha neta. Eu sou a avó dela. Tenho preferência na guarda se acontecer alguma coisa com Rosa. E posso muito bem decidir que não quero que ela conviva com estranhos. Rosa sentiu o desespero tomar conta. Conhecia a mãe o suficiente para saber que ela era capaz de qualquer coisa por dinheiro. E havia encontrado a situação perfeita para chantagear tanto Gustavo quanto Rosa. Quanto você quer? Gustavo perguntou direto, sem rodeios. Gustavo, não! Rosa protestou. Não dê dinheiro para ela. Isso só vai piorar tudo. 50 mil por mês, Conceição disse sem hesitar, como se já tivesse calculado antes de vir. Para eu permitir que Sofia continue convivendo com vocês. E mais 100 mil agora, para eu não entrar na justiça pedindo a guarda dela. O número era absurdo, mas para Gustavo era troco. O problema não era o dinheiro, era o precedente que isso criaria. Conceição nunca pararia de chantagear. Sempre haveria uma próxima exigência, um próximo valor, uma próxima ameaça. E se eu não pagar? Ele perguntou. Aí eu levo Sofia comigo hoje mesmo e garanto que vocês nunca mais vão ver ela. Sofia desabou a chorar, correndo para os braços de Rosa. Mamãe, não deixa a vovó me levar. Eu quero ficar com você e com o papai do coração. Rosa abraçou a filha, sentindo o coração se despedaçar. Tinha que escolher entre proteger Sofia de uma avó gananciosa ou proteger Gustavo de ser chantagista para sempre. Mãe, Rosa disse, a voz tremendo de emoção contida. Sofia mal te conhece. Você nunca ligou para ela, nunca ajudou quando precisávamos. Por que agora? Porque agora tem dinheiro envolvido, Conceição respondeu com uma honestidade brutal. E porque percebo que vocês se apegaram tanto que vão pagar qualquer coisa para não perder a menina. A crueldade da situação era insuportável. Gustavo olhava para Sofia chorando nos braços de Rosa e sentia o mesmo desespero que sentiu quando perdeu Helena. A sensação de que estava prestes a perder uma filha novamente. Tem que ter outra solução, ele disse mais para si mesmo que para os outros. Tem sim, Sofia disse de repente, levantando o rostinho molhado de lágrimas. Papai do coração, por que você não adota eu e minha mãe de verdade? Aí a vovó malvada não pode nos levar embora nunca. A sugestão inocente de Sofia caiu como uma bomba no meio da sala. Gustavo olhou para Rosa, que estava vermelha e mortificada. Conceição parou de rir, percebendo que a neta havia encontrado uma solução que ela não tinha considerado. Sofia, não é assim que funciona. Rosa tentou explicar. O senhor Gustavo não pode simplesmente nos adotar como se fôssemos cachorrinhos perdidos. Mas Gustavo estava pensando, e quanto mais pensava, mais a ideia fazia sentido. Não do jeito que Sofia imaginava, mas de uma forma que resolveria todos os problemas de uma vez só. Na verdade, disse devagar, existe uma forma legal de fazer isso. Rosa o encarou sem entender. Como assim? Gustavo respirou fundo, tomando a decisão mais importante da vida dele desde que escolheu o dinheiro em vez de Helena anos atrás. Mas desta vez, ia escolher diferente. Rosa, disse, olhando diretamente nos olhos dela. Quer casar comigo? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rosa parou de respirar. Sofia parou de chorar. Até Conceição ficou muda de surpresa. O quê? Rosa sussurrou. Não um casamento de verdade. Gustavo se apressou a esclarecer, vendo o pânico nos olhos dela. Um casamento de conveniência, para dar proteção legal para você e Sofia. Se formos casados, eu posso adotar Sofia oficialmente, e Conceição não terá mais direito legal nenhum sobre ela. Rosa olhou para a filha, depois para a mãe, depois para Gustavo. A proposta era insana, mas também era a única saída que protegeria Sofia de uma vida de chantagem e manipulação. Você faria isso por nós? Perguntou, ainda sem acreditar. Faria qualquer coisa por vocês, Gustavo respondeu com uma sinceridade que cortou o ar. Vocês me deram uma família. É o mínimo que posso fazer para proteger essa família. Sofia bateu palminhas, sem entender completamente as implicações, mas sabendo que Gustavo havia encontrado uma forma de mantê-las seguras. Então vamos nos casar, e vamos ser uma família de verdade.
Conceição se levantou furiosa, percebendo que estava perdendo a fonte de dinheiro que havia planejado explorar. Isso é ridículo! Vocês não podem se casar só para me impedir de... Podemos sim, Gustavo a interrompeu, a voz agora com autoridade total. E vamos. Rosa, aceita? Rosa olhou para Sofia, que a observava com esperança nos olhos. Olhou para Gustavo, que oferecia proteção e segurança sem pedir nada em troca, e olhou para a mãe, que representava tudo o que ela não queria para a filha. A escolha era óbvia. Aceito. A resposta de Rosa ecoou pela sala de jantar como um trovão. Aceito. 2 palavras que mudaram 4 vidas para sempre. Conceição ficou lívida, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Sofia pulou de alegria, sem entender totalmente as complexidades do que estava acontecendo. E Gustavo sentiu uma mistura de alívio e terror ao perceber que havia acabado de propor casamento para proteger a família que se tornara sua razão de viver. Isso é loucura! Conceição explodiu, batendo o punho na mesa. Vocês não podem se casar só para me impedir de levar minha neta. Podemos sim, Gustavo respondeu com firmeza, mas por dentro sentia o coração disparado. Havia tomado decisões de milhões de reais com menos nervosismo. E vamos fazer isso ainda hoje. Rosa olhou para ele em pânico. Hoje? Mas como? Não temos documentos, não fizemos exames. Tenho um advogado que resolve qualquer coisa em poucas horas. E conheço um juiz que pode nos casar numa cerimônia privada ainda esta tarde. Gustavo pegou o celular determinado. Vou ligar agora. Sofia correu e abraçou as pernas dele. Papai do coração. Então você vai virar meu papai de verdade mesmo? A pergunta inocente atingiu Gustavo em cheio. Ele se ajoelhou para ficar na altura da menina, tentando explicar uma situação que nem ele entendia completamente. Sofia, vai ser um casamento diferente. Eu e sua mãe vamos nos casar no papel para te proteger, mas não vamos ser marido e mulher de verdade, entende? Sofia franziu a testa pensativa. Então vocês vão ser amigos casados? Isso mesmo, amigos casados. E você vai continuar sendo meu papai do coração? Para sempre. Sofia sorriu satisfeita com a resposta, mas Conceição não havia desistido. Ela se aproximou de Rosa com olhos flamejantes. Você perdeu completamente o juízo? Casar com um homem que mal conhece só por causa de dinheiro? Não é por dinheiro. Rosa respondeu, a voz firme pela primeira vez na frente da mãe. É por Sofia, para proteger minha filha de pessoas que querem usar ela para chantagear. Pessoas como eu, é isso? Conceição riu amargamente. Esquece que eu sou sua mãe? Mães protegem os filhos, não os usam como moeda de troca. A frase atingiu Conceição como um tapa. Rosa nunca havia confrontado a mãe diretamente. Sempre aguentou calada os abusos, as críticas, as tentativas de manipulação. Mas agora tinha algo para proteger que era mais importante que evitar conflito. A felicidade de Sofia. Gustavo terminou a ligação e se virou para elas. Está tudo resolvido. Podemos nos casar às 3 da tarde no cartório. Meu advogado já está preparando os documentos para eu adotar Sofia imediatamente depois da cerimônia. 3 da tarde? Rosa olhou para o relógio. Eram apenas 10 da manhã. Em 5 horas, sua vida mudaria completamente. Mas eu não tenho roupa apropriada. Não avisei ninguém. Rosa! Gustavo colocou as mãos nos ombros dela, percebendo o pânico crescendo. Respira. Não precisa ser nada elaborado. É só um documento para proteger Sofia. Eu sei, mas é um casamento. Mesmo sendo de conveniência, é importante. Sofia teve uma ideia que iluminou o rostinho dela. Eu sei! Vamos fazer compras. Papai do coração tem dinheiro para comprar um vestido bonito para a mamãe. Gustavo sorriu, percebendo que Sofia havia encontrado a solução perfeita. É verdade. Rosa, que tal se formos ao shopping? Você escolhe um vestido bonito, Sofia escolhe uma roupa de madrinha e eu compro um terno novo também. Não precisa gastar dinheiro comigo, Rosa protestou. Mas havia um brilho nos olhos dela que mostrava que queria sim um vestido bonito para o próprio casamento, mesmo sendo de conveniência. Precisa sim. Todo mundo merece se sentir especial no próprio casamento. Conceição observou a cena com uma raiva crescente.
Havia chegado ali esperando chantagear um rico ingênuo e sair com os bolsos cheios. Em vez disso, estava vendo a filha que sempre considerou fracassada conseguir um casamento que resolveria todos os problemas financeiros dela para sempre. E eu? Perguntou, a voz carregada de ressentimento. Vão me deixar de fora de tudo isso? Rosa se virou para a mãe com uma expressão que Gustavo nunca havia visto antes. Havia força ali, determinação, uma coragem que vinha de saber que estava fazendo a coisa certa. Mãe, você pode ficar para a cerimônia se prometer se comportar, mas se tentar causar problema ou chantagear alguém, eu mesma chamo segurança para te tirar daqui. Conceição ficou chocada. A filha submissa que ela sempre controlou havia desaparecido, substituída por uma mulher que sabia proteger sua família. Está bem, resmungou. Eu fico quieta. Sofia pulou de emoção. Então vamos fazer compras. Vai ser o casamento mais bonito do mundo. 2 horas depois, estavam no shopping mais luxuoso da cidade. Sofia corria entre as lojas como se estivesse num parque de diversões. Gustavo seguia Rosa com paciência infinita enquanto ela experimentava vestidos, e até Conceição havia sido infectada pelo clima de festa. Rosa saiu do provador usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos e a fazia parecer mais jovem. Sofia bateu palminhas de aprovação. Mamãe, você está linda igual princesa. Gustavo sentiu algo estranho no peito olhando para Rosa. Ela realmente estava linda, mas mais que isso, estava radiante de uma felicidade que ele nunca havia visto antes. Era como se estar protegida, sabendo que Sofia estaria segura, tivesse libertado uma Rosa que ficava escondida há anos. Está perfeito, disse, e pela primeira vez se deu conta de que talvez aquele casamento de conveniência não fosse tão conveniente assim. Sofia escolheu um vestido rosa com babados que a fazia parecer uma boneca de porcelana. Gustavo comprou um terno azul marinho para combinar com o vestido de rosa, numa gentileza que fez o coração dela acelerar sem ela entender por quê. Às 3 da tarde, estavam no cartório. Era uma cerimônia pequena. Apenas Rosa, Gustavo, Sofia como madrinha, Conceição como testemunha, o juiz e o advogado de Gustavo. Nada grandioso, mas havia uma emoção no ar que surpreendeu todo mundo. Quando o juiz perguntou se Gustavo aceitava Rosa como esposa, ele olhou nos olhos dela e disse, aceito, com uma sinceridade que fez Rosa tremer. Quando perguntaram se Rosa aceitava Gustavo como marido, ela respondeu, aceito, com uma voz que saiu mais emocionada do que pretendia. Sofia foi a primeira a chorar quando o juiz disse, podem se beijar. Era um choro de alegria pura. Agora somos uma família de verdade mesmo. Gustavo e Rosa se entreolharam, sem saber como lidar com aquele momento. Era suposto ser um casamento de conveniência, mas havia algo ali que não era conveniente. Era real. Eles se beijaram no rosto. Um beijo casto e respeitoso, mas que durou alguns segundos a mais do que necessário. Parabéns, senhora Almeida. Gustavo disse baixinho. Rosa sentiu o coração pular. Senhora Almeida. Ela agora tinha o sobrenome dele. Era oficialmente parte da família. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Imediatamente depois da cerimônia, foram para outro cartório onde Gustavo assinou os papéis de adoção de Sofia. Em poucas horas, Sofia Fernandes se tornou Sofia Fernandes Almeida, filha legal de Gustavo e Rosa. Pronto, o advogado disse entregando os documentos. Sofia agora é oficialmente sua filha, senhora Almeida. Ninguém pode questionar isso. Sofia correu para os braços de Gustavo. Agora você é meu papai de verdade mesmo, não só do coração. Gustavo a ergueu no colo, sentindo uma emoção que não sabia que era possível sentir. Ele era pai. Oficialmente, legalmente, pai de uma menina maravilhosa que havia mudado sua vida completamente. Sou sim, minha princesa. Para sempre. Conceição observou tudo em silêncio, percebendo que havia perdido totalmente o controle da situação. Não havia mais como chantagear ninguém. Sofia estava protegida. Rosa estava casada com um homem rico e bondoso, e ela havia ficado de fora de tudo. Quando saíram do cartório, Conceição se despediu friamente. Bom, já que não precisam mais de mim para nada, vou embora. Mãe, Rosa chamou, sentindo uma pontinha de culpa. Você pode...
Você pode jantar conosco se quiser. Sofia gostaria de conhecer melhor a avó. Por alguns segundos, Conceição pareceu considerar a oferta. Havia uma vulnerabilidade nos olhos dela que Rosa não via há anos. Talvez a solidão tivesse finalmente pesado mais que a ganância. Não, disse finalmente. Acho melhor não. Vocês construíram algo bonito aqui. Não quero estragar. E pela primeira vez na vida, Conceição fez a coisa certa. Saiu de cena sem causar mais problemas, deixando a nova família em paz. No carro, voltando para casa, Sofia perguntou: Papai, agora que somos uma família de verdade, posso dormir na mansão às vezes? Gustavo olhou para Rosa pelo retrovisor. Era hora de definir como seria essa nova dinâmica familiar. Na verdade, disse, tomando mais uma decisão que o surpreendeu. Que tal se vocês se mudarem de vez para a mansão? Há quartos de sobra e seria mais fácil para todos nós. Rosa ficou muda. Mudar para a mansão significaria uma mudança completa de vida. Significava depender totalmente de Gustavo. Significava cruzar uma linha que ela não sabia se estava pronta para cruzar. Gustavo, isso é demais. Não é. Somos uma família agora. Famílias moram juntas. Sofia resolveu por todos eles. Eu quero morar no palácio com meu papai. E assim, num dia que começou com uma chantagem cruel, terminou com a formação da família mais improvável e perfeita que qualquer um deles poderia imaginar. Mas Rosa não sabia que aquela noite seria a primeira vez em anos que ela não se sentiria sozinha. E Gustavo não sabia que estava prestes a descobrir que casamentos de conveniência às vezes se transformam na coisa mais real do mundo. A mudança aconteceu no mesmo dia do casamento. Rosa não tinha muitas coisas para trazer. Apenas algumas roupas, brinquedos de Sofia e algumas fotografias que guardava como tesouro. Tudo coube em 2 malas pequenas e uma caixa de papelão. Um contraste gritante com a imensidão da mansão que agora chamavam de lar. Sofia correu pelos corredores como se tivesse ganhado o maior parque de diversões do mundo, escolhendo qual seria seu quarto entre as 8 opções disponíveis. Decidiu pelo que ficava ao lado do quarto principal, para ficar pertinho do papai e da mamãe. Explicou com aquela lógica simples que só criança tem. Rosa ficou parada na entrada do quarto que Gustavo havia oferecido para ela. Uma suíte maior que o apartamento inteiro onde moravam antes. Tinha closet, banheiro com banheira de mármore, uma cama gigante com lençóis que pareciam nuvens. Era tudo lindo demais para parecer real. Está tudo bem? Gustavo perguntou, aparecendo na porta com Sofia pendurada no pescoço. É só muito diferente do que estou acostumada, Rosa admitiu, passando a mão pela colcha sedosa. Tenho medo de estragar alguma coisa. Rosa, Gustavo disse suavemente entrando no quarto. Esta é sua casa agora, nossa casa. Nada aqui é mais importante que você e Sofia se sentirem confortáveis. Sofia desceu do pescoço dele e correu para Rosa. Mamãe, olha, o banheiro tem uma banheira que parece piscina. Posso tomar banho com espuma? A alegria pura da filha derreteu as inseguranças de Rosa. Claro que pode, minha filha. Hoje é um dia especial. Todos os dias vão ser especiais agora, Sofia declarou com convicção. Porque somos uma família de verdade vivendo no mesmo lugar. Gustavo sentiu algo apertar no peito. Como aquela criança conseguia transformar qualquer situação em motivo de alegria. Como ela fazia tudo parecer simples quando na verdade era tão complicado. Naquela noite, Rosa preparou o jantar na cozinha gigantesca, ainda se sentindo como visitante na própria casa. Gustavo ajudava, tentando quebrar a formalidade que havia surgido desde o casamento. Era estranho como um papel assinado havia mudado a dinâmica entre eles. Posso fazer uma pergunta? Rosa disse enquanto temperava a salada. Claro. Por que você realmente fez isso? Casar comigo? Adotar Sofia? Não era só para proteger a gente da minha mãe, era? Gustavo parou de cortar tomates. A pergunta que ele vinha evitando fazer para si mesmo desde que saíram do cartório. Não, admitiu. Não era só por isso. Então por quê? Ele se apoiou na bancada, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você quer a resposta honesta ou a resposta que não vai complicar as coisas? A honesta. Porque quando pensei na possibilidade de perder vocês, senti a mesma dor de quando perdi Helena.
E percebi que vocês não são só pessoas importantes para mim. Vocês são minha família, a família que eu escolhi ter. Rosa parou de mexer a salada. O coração estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que Gustavo podia ouvir. E isso te assusta? Perguntou baixinho. Muito, ele respondeu com honestidade brutal. Porque agora tenho algo a perder de novo. Antes que Rosa pudesse responder, Sofia apareceu correndo na cozinha de pijama, cabelo úmido do banho de espuma. Papai, mamãe, vocês podem vir ver meu quarto? Arrumei todos os meus brinquedos. Eles subiram juntos para ver a obra de arte que Sofia havia criado. O quarto gigante estava dividido em cantinhos. Um para bonecas, outro para livros, um terceiro para desenhar. No criado mudo, ela havia colocado a única foto que tinham dos três juntos, tirada no shopping mais cedo. Olha, coloquei nossa primeira foto de família bem aqui do ladinho da cama, para ser a última coisa que vejo antes de dormir e a primeira quando acordar. Gustavo se ajoelhou ao lado da cama e abraçou Sofia. Você gosta mesmo de morar aqui, pequena? Amo. E sabem por quê? Porque agora, quando eu tiver pesadelo, posso correr para o quarto de vocês e vocês dois vão me fazer carinho até eu parar de ter medo. Rosa e Gustavo se entreolharam por cima da cabeça de Sofia. Vocês dois. Ela assumia naturalmente que eles dormiriam juntos, como marido e mulher de verdade. Sofia, Rosa tentou explicar, o papai e eu vamos dormir em quartos separados. Por quê? Sofia franziu a testa. Marido e mulher dormem juntinhos. A professora Lúcia explicou quando a gente estava estudando sobre família. É complicado, minha filha. Não é complicado, não. Sofia disse com aquela certeza que só criança tem. Vocês se casaram porque se gostam muito. E pessoas que se gostam muito dormem pertinho para se cuidar durante a noite. Gustavo viu o constrangimento de Rosa e decidiu intervir. Sofia, cada família tem seu jeito de funcionar. Alguns pais dormem juntos, outros dormem separados. Não significa que se gostam menos. Sofia pensou por alguns segundos. Então vocês se gostam muito mesmo? Muito, Gustavo confirmou, olhando para Rosa. Sua mãe é a pessoa mais corajosa e carinhosa que eu conheço. E você, mamãe? Gosta muito do papai? Rosa sentiu o rosto esquentar. Como explicar para uma criança de 6 anos que estava descobrindo que sim, gostava muito de Gustavo, mas que isso complicava tudo? Gosto sim, disse simplesmente. Seu pai é um homem muito especial. Sofia bateu palminhas. Então está tudo certo. Agora vamos ler história? Eles se acomodaram na cama de Sofia, um de cada lado, enquanto ela escolhia qual livro queria ouvir. Rosa pegou um sobre uma princesa corajosa e começou a ler com a voz carinhosa que sempre usava na hora das histórias. Gustavo observava tudo em silêncio. Rosa lendo com Sofia aninhada entre eles, a luz suave do abajur, criando uma atmosfera de intimidade que ele não sentia há anos. Era exatamente assim que Helena teria crescido se ele tivesse feito escolhas diferentes. Papai, Sofia disse no meio da história, você está tristinho de novo? Não, pequena, estou feliz. Muito feliz. Então por que tem lágrima no seu olho? Gustavo nem havia percebido que estava chorando. São lágrimas de alegria? Às vezes, quando a gente fica muito feliz, os olhos fazem lágrimas mesmo. Sofia se virou e limpou a lágrima com o dedinho. Pronto. Agora você está limpinho e feliz. Quando terminaram a história, Sofia já estava com os olhos pesados. Rosa a tocou na cama, deu beijo de boa noite e Gustavo fez o mesmo. Boa noite, minha princesa, ele sussurrou. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Obrigada por me darem a família mais linda do mundo. Rosa e Gustavo saíram do quarto em silêncio, o coração de ambos apertado pela pureza do agradecimento de Sofia. Pararam no corredor, entre os quartos deles, sem saber bem como se despedir. Rosa, Gustavo disse baixinho para não acordar Sofia. Sobre o que conversamos na cozinha. Não precisa explicar mais nada. Ela interrompeu. Eu entendi e sinto a mesma coisa. Sente? Sinto que vocês são minha família também. E isso me assusta tanto quanto te assusta. Eles se olharam no corredor mal iluminado. 2 adultos descobrindo que um casamento de conveniência tinha virado a coisa mais real das vidas deles.
Boa noite, Rosa. Boa noite, Gustavo. Mas nenhum dos dois conseguiu dormir naquela noite. Rosa ficou olhando para o teto, pensando em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Gustavo ficou escutando os sons da casa, que pela primeira vez não pareciam vazios. Pareciam sons de família. E quando Sofia teve um pesadelo às 3 da madrugada e correu para o corredor chorando, foram os dois que apareceram nas portas dos quartos ao mesmo tempo, prontos para consolá-la. Foi nesse momento que Gustavo e Rosa perceberam. Não importava em quantos quartos dormissem, eles já eram uma família de verdade no único lugar onde realmente importava, no coração. 3 meses se passaram desde aquela primeira noite como família. A mansão havia se transformado completamente. Desenhos de Sofia decoravam a geladeira, brinquedos espalhados pela sala, risadas ecoando pelos corredores que antes conheciam apenas silêncio. Gustavo descobriu que trabalhar de casa era possível quando você tinha motivos para querer estar em casa. Rosa havia encontrado seu lugar não apenas como esposa no papel, mas como a alma daquele lar. Organizava tudo com carinho, cozinhava pratos que enchiam a casa de cheiros de família e lentamente foi perdendo o medo de quebrar coisas caras, porque percebeu que Gustavo tinha razão. Nada ali era mais valioso que a felicidade deles. Mas foi numa manhã de sexta-feira que tudo mudou de vez. Sofia estava na sala desenhando quando tocou a campainha. José anunciou pelo interfone que havia uma mulher querendo falar com Gustavo, mas quando ela entrou na sala, Rosa sentiu o mundo parar. Era Mariana, a ex-esposa de Gustavo, a mãe de Helena. Ela estava mais bonita que nas fotos, com um brilho nos olhos que Rosa reconheceu como sendo de alguém que havia encontrado a felicidade. Mas havia também uma tristeza antiga, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Gustavo, Mariana disse suavemente, preciso falar com você. Sofia olhou para aquela mulher estranha e instintivamente se aproximou de Rosa, percebendo a tensão no ar. Mariana, Gustavo se levantou, visivelmente abalado. O quê? O que você está fazendo aqui? Soube que você se casou, que adotou uma criança. Ela olhou para Sofia com uma expressão doce, mas dolorida. Vim conhecer sua nova família. Rosa sentiu o coração disparar. Aquela era a mulher que Gustavo havia amado, com quem havia perdido Helena. A mulher que conhecia um Gustavo que Rosa jamais conheceria. Sofia, Rosa disse baixinho, que tal ir brincar no seu quarto enquanto os adultos conversam? Não quero, Sofia respondeu, se agarrando na perna de Rosa. Quem é essa senhora? Gustavo se ajoelhou ao lado de Sofia, escolhendo as palavras com cuidado. Sofia, esta é Mariana. Ela foi casada comigo antes da sua mãe. Sofia olhou para Mariana com curiosidade. Você é a mamãe da Helena? O impacto da pergunta inocente foi devastador. Mariana levou a mão ao peito, os olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Você falou para ela sobre Helena? Perguntou para Gustavo, a voz tremendo. Falei. Sofia me ajudou a entender que Helena gostaria que eu fosse feliz de novo. Mariana olhou para aquela criança pequena que havia conseguido curar a dor do ex-marido, algo que ela nunca conseguiu fazer. E você é feliz? Perguntou baixinho. Muito, Gustavo respondeu sem hesitar, olhando para Rosa e Sofia. Mais feliz do que achei que fosse possível ser. Sofia se soltou de Rosa e se aproximou de Mariana. Você quer sentar com a gente? Minha mãe fez bolo de cenoura. É o melhor bolo do mundo. A gentileza inocente de Sofia derreteu as defesas de Mariana. Eu adoraria. Eles se sentaram na sala, um momento surreal onde passado e presente se encontraram. Rosa serviu café e bolo, suas mãos tremendo ligeiramente. Mariana, Gustavo disse, por que realmente veio aqui? Ela respirou fundo, preparando-se para dizer algo que vinha ensaiando no caminho. Vim te pedir perdão, disse, as lágrimas finalmente caindo. Durante todos esses anos carreguei raiva de você. Culpei você pela perda de Helena, pelo nosso casamento ter acabado. Mas a verdade é que eu também fui culpada. Também escolhi o orgulho em vez do diálogo. Rosa sentiu o coração apertar. Estava vendo uma mulher se despedaçar na frente dela. E tudo o que queria era consolê-la. Mariana, Gustavo começou. Deixa eu terminar, ela continuou.
Quando soube que você havia se casado e adotado uma criança, primeiro senti raiva. Como você ousava ser feliz? Como ousava ter a família que nós não conseguimos ter? Sofia se aproximou de Mariana e colocou a mãozinha no braço dela. Não fica triste. Helena não quer que você fique triste. A frase simples de Sofia fez Mariana desabar completamente. Como você sabe disso? Porque anjinhos não gostam quando as pessoas que eles amam ficam sofrendo. Helena quer que você seja feliz igual quer que meu papai seja feliz. Mariana olhou para aquela criança sábia e sentiu como se Helena estivesse falando através dela. Você tem razão, sussurrou. Helena sempre foi generosa assim. Sempre quis que todo mundo fosse feliz. Gustavo se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira de Mariana. Mariana, você não precisa pedir perdão. Nós dois erramos. Nós dois perdemos Helena. Mas talvez possamos honrar a memória dela sendo felizes. É isso que vim falar, Mariana disse, limpando as lágrimas. Vim dizer que você merece ser feliz. Que Helena ficaria orgulhosa da família que você construiu. Rosa se levantou e, surpreendendo a todos, abraçou Mariana. Você também merece ser feliz. Helena teria duas mães que a amaram muito. O abraço entre as duas mulheres foi um momento de cura que ninguém esperava. Gustavo observava, percebendo que finalmente estava em paz com o passado. Posso te contar um segredo? Sofia sussurrou para Mariana. Pode. Às vezes eu sonho com Helena. Ela sempre está sorrindo e diz que está feliz porque o papai não está mais tristinho. Mariana segurou as mãos de Sofia. Ela fala mais alguma coisa? Fala que você é muito bonita e que ela te ama muito. E que quer que você case com o homem bonitinho que está te fazendo feliz. Mariana riu entre lágrimas. Sofia conhecia detalhes que ela nunca havia contado para ninguém. Era como se Helena realmente estivesse se comunicando através daquela criança especial. Sabe de uma coisa? Mariana disse, se levantando. Acho que Helena mandou vocês três se encontrarem. Acho que ela sabia que vocês iriam se cuidar. Gustavo se aproximou de Rosa e Sofia, abraçando as duas. Tenho certeza que sim. Mariana se despediu com o coração leve pela primeira vez em anos. Antes de sair, se ajoelhou na frente de Sofia. Sofia, obrigada por cuidar do meu ex-marido. Helena ficaria muito feliz sabendo que ele tem uma filha tão especial quanto você. Ela sabe, Sofia disse com convicção absoluta. E ela gosta muito de você. Depois que Mariana saiu, eles ficaram abraçados na sala, processando o que havia acontecido. Rosa, Gustavo disse. Você sabe que esse casamento não precisa mais ser de conveniência, né? Rosa olhou para ele, o coração acelerado. O que você quer dizer? Quero dizer que me apaixonei por você. De verdade. Completamente. Eu também me apaixonei por você, ela confessou, finalmente falando o que sentia há meses. Sofia pulou de alegria. Agora vocês vão dormir no mesmo quarto igual marido e mulher de verdade? Gustavo e Rosa riram, se beijando pela primeira vez com amor real, não conveniência. Sim, princesa, Gustavo disse. Agora somos uma família completa de verdade. E enquanto se abraçavam na sala que um dia foi símbolo de solidão, todos sentiram uma presença suave, como se Helena estivesse ali, sorrindo, vendo que sua missão havia sido cumprida. Ensinar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de chegar até quem precisa.